esse entusiasmo, né? E cantando louvores ao Senhor. E músicas muito oportunas, né? Para o momento que o irmão Jeová está celebrando ao Senhor, né? E os irmãos trouxeram. Eu quero, convidar os irmãos para um momento de meditação na palavra de Deus. Nós já lemos o Salmo 90, versículo 12, não foi? No início do culto. Eu quero voltar nesse texto do Salmo 90. Salmo 90. E nós vamos meditar nesse salmo um pouco. Seremos breves. Quero repetir com os irmãos a leitura do versículo 12 e o último versículo, que é o 17. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Versículo 17. Esteja sobre nós a bondade do nosso Deus soberano, consolida para nós a obra de nossas mãos, consolida a obra de nossas mãos. Amém? O Salmo 90, acho que todos aqui conhecem muito bem, foi um salmo escrito por Moisés. Moisés, neste salmo, ele disse que a nossa vida, nós vamos a 70 anos, é isso? 80, e ele fala então dessa média de vida, mas só que ele viveu 120 anos. Ele viveu 120 anos. Na verdade, Moisés não estava dizendo que a vida do ser humano está limitada a 70 a 80, mas ele está falando do poder de Deus na vida do ser humano, como Deus age, como Deus realiza a sua vontade, o seu trabalho. Moisés, ele teve 3 ofícios: príncipe, pastor de ovelhas e líder de Israel. Ele escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia e preparou o povo de Israel para a conquista da terra prometida. Moisés viu de perto a glória e o poder de Deus. Ele viu água se tornando em sangue, o mar se abrindo e a glória de Deus enchendo o tabernáculo. Dessa forma, ele testemunhou que Deus tem todo o poder. Todo o poder está nas mãos de Deus. Nosso irmão Jeová Lourenço, completando, hoje, né? 97 anos. Viveu muitas experiências. Eu acompanhei parte da sua vida, pois nós nos conhecemos já tem cerca aí de 46 anos, aproximadamente, 46 anos. Mas o irmão Jeová passou por muitas experiências. Quantas vezes o irmão Jeová passou por lutas, mas também passou por muitas alegrias. Por quê? Porque as lutas que ele passou, ele venceu. E porque ele venceu, ele se alegrou no Senhor. E ele venceu porque ele estava com o Senhor. Ele estava caminhando nos passos do Senhor Jesus Cristo. E aí ele teve uma caminhada e tem tido uma caminhada vencedora.
e eu não tenho aqui essa informação, mas ele é cristão desde jovem, adolescente, não sei, mas ele teve o seu encontro com Jesus e se tornou um servo firme, fiel ao Senhor, pregador do Evangelho, trabalhador. Eu vi o irmão Jeová trabalhando, indo para a empresa onde ele trabalhava até pouco tempo. Tem muito tempo que ele parou mesmo, não. De vez em quando ele dá vontade de voltar, e ele fica animado, né? Está animado, graças a Deus. Trabalhador, líder exemplar da sua família, cuidou e educou seus filhos no caminho do Evangelho e para a vida profissional. E assim nós conhecemos o irmão Jeová na sua batalha, na sua luta e caminhando com o Senhor. E eu conheço, então, como eu disse, o irmão Jeová há 46 anos. Fomos os primeiros moradores, os primeiros moradores a chegar aqui em José de Anchieta, não foi, irmão Jeová? Os primeiros, nós chegamos, acho que logo depois ele chegou, e assim nós fomos povoando essa cidade aqui, a cidade de José de Anchieta, que hoje é um grande bairro. E então nos tornamos logo membros da primeira igreja batista em Laranjeiras. Isso foi em 1979. Foi isso mesmo, Mané? Mas tu sabe essa data lá. 1979. Em 23 de setembro de 1982, irmão Jeová, juntamente com, se eu falhar aqui, vocês podem me ajudar, juntamente com seus dois filhos mais novos, o Jeová, o Júnior e a Isaura, vieram para Jardim Tropical, foi isso? Jardim Tropical, para implantar o projeto da fundação, ou de fundação, da primeira igreja batista ali em Jardim Tropical, onde permaneceu até agora, em outubro de 2024, como membro. Pastor Marlos está ali, né? Seu pastor durante tempo aí, creio que 10, 11 anos, 10 anos, não? 10 anos, isso aí, 10 anos. E então ele se transferiu, ele desejou se transferir por ser mais perto aqui da casa dele, fica mais fácil o acesso, e nós o recebemos com muita alegria, viu, família? Nós o recebemos com muita alegria e estamos aí celebrando este momento com gratidão a Deus. O irmão Jeová, durante toda a sua trajetória, serviu como diácono, professor de escola bíblica, pregador e evangelista. Assim eu conheci o irmão Jeová. Foi um líder ali na igreja, na primeira igreja batista em Jardim Tropical, onde nós falamos da chegada dele com a família e mais 44 irmãos que se uniram para fundar aquela igreja. E depois, logo depois, nós viemos também, eu, minha esposa e nossos filhinhos, nós viemos para Jardim Tropical no dia 16 de dezembro de 1982, mesmo ano que foi fundado aquele projeto de implantação da igreja, e fomos pastorear aquela congregação em dezembro de 1982, e lá estava o irmão Jeová e muitos outros irmãos, como já nós mencionamos. E ali caminhamos juntos durante o tempo que eu estive lá, 31 anos. Ele depois se transferiu para a primeira igreja batista de Laranjeiras e teve aí a sua trajetória. Então, um pouquinho da história do irmão Jeová Lourenço, servo de Deus, diácono, pregador do Evangelho, professor
professor de escola bíblica dominical, muito preparava tudo, eu lia, né, acompanhava, né, o estudo bíblico muito bem preparado. Eles, quando ia pregar, fazia muito bem o esboço muito bem elaborado, e era um pregador do Evangelho. Mas o texto bíblico, voltando ao texto bíblico, tem como objetivo nos ensinar a compreender o poder de Deus e testemunhar desse poder de Deus. O que Deus quer de cada um de nós, como o irmão Jeová está fazendo aqui hoje, nos convidou para celebrar esses 97 anos, e Deus se agrada disso, porque quando nós celebramos a nossa vida, quando nós celebramos o que Deus fez por nós, nós estamos testemunhando do Senhor, e Deus se alegra disso. Ele quer que nós testemunhemos, e testemunhar de Deus, testemunhar quem é Deus. O salmista, o Moisés, nesse salmo, ele então procura testemunhar do poder de Deus. Quem é Deus? Moisés expressa: Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração, antes que os montes nascessem e se formassem, a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. O autor, ele mostra que Deus é eterno, ele sempre existiu por toda a eternidade. Tudo que existe foi criado por ele, e todo mundo está debaixo do seu poder. Deus tem o controle sobre a vida e sobre a morte. O controle da vida do irmão Jeová e das nossas vidas está no controle do Senhor. Deus é poderoso, é o nosso refúgio. Deus criou o mundo e tudo que existe, portanto ele existe desde a eternidade, assim como existirá até a eternidade. Esse é o Deus verdadeiro em quem podemos confiar. Se pedirmos ao irmão Jeová, ao aniversariante, para que ele fale quem é Deus, com certeza ele terá muito o que falar e estará aqui expressando a mensagem, como essa mensagem do Salmo, dizendo que Deus é o Senhor, é o Deus Todo-Poderoso. Precisamos testemunhar também que Deus é maior que qualquer ser humano, maior que os homens. Moisés, nos versículos 3 a 6 deste Salmo, ele fala disso. E ele demonstra que ele revela, ele manifesta através desse salmo, que por mais poderoso que seja o homem, Deus está acima de todo e qualquer homem, seja ele poderoso na ciência, seja o homem poderoso na inteligência, sejam os poderosos imperadores. Todos eles tiveram o seu fim, e terão, aqueles que ainda estão vivos, terão o seu fim. Todos são limitados, todos eles voltarão ao pó, como diz aqui o Salmo dela, voltarão ao pó da terra. Mas Deus é eterno, irmãos. Deus é eterno e deseja que sejamos espiritualmente eternos com Ele nos céus, se obedecermos a sua santa e bendita palavra. Precisamos aprender e testemunhar também que Deus é o juiz da vida. É isso que também neste texto, neste salmo, nós podemos aprender. Deus conhece as nossas iniquidades, Deus conhece a nossa estrutura, Deus conhece muito bem os nossos caminhos. Ele é extremamente justo. Sofremos muitas vezes as consequências dos nossos erros e ficamos dependentes da sua bondade. O Salmo 139 diz assim: Senhor, tu me sondaste e me conheces, tu sabes o meu assentar e o meu levantar,
De longe entendes o meu pensamento, cercas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos, não havendo ainda palavra alguma na minha língua. Eis que logo, ó Senhor, tu conheces, tu me cercaste por detrás e por diante, e puseste sobre mim a tua mão santa e poderosa. Deus conhece o bom Jeová desde o seu nascimento. Deus conhece cada um de nós desde o nosso nascimento. Aliás, antes do nosso nascimento, Ele conhece toda a nossa trajetória, nossa estrutura, os nossos sentimentos. Ele nos conhece. Ele é o juiz da vida. É Ele que cuida de nós. Ele que quer tratar conosco. Ele quer nos dar vida plena. E por último, precisamos aprender que a vida é um sopro. Moisés teve uma vida muito longa e produtiva, 120 anos, mas ele reconhecia que diante de Deus ele não era nada. Comparado com o poder eterno de Deus, sua vida era apenas um sopro. A vida de Moisés não foi fácil. Ele passou por sofrimento e frustrações e não recebeu todo o reconhecimento que merecia. Ele sabia que sozinho ele não conseguiria fazer nada. Nós somos fracos, nós somos limitados e precisamos de Deus. Bom Jeová, ele venceu toda essa, e tem vencido toda a sua trajetória, porque Deus o tem sustentado, ele tem buscado ao Senhor, ele buscou o Senhor durante toda a sua trajetória, continua buscando, e Deus continua sustentando. E ele pode experimentar essa longa vida como tem testemunhado. Precisamos aprender a contar os nossos dias. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Quando contamos nossos dias, vemos que somos pequenos. Quando nós olhamos para a nossa vida, a vida que Deus está nos dando, e nós vamos então reconhecendo as maravilhas de Deus, e vamos contando e agradecendo a Deus os nossos dias, então nós podemos experimentar as maravilhas do Senhor, e entendermos que nós somos pequenos, e assim descobrimos quanto dependemos de Deus. Confiar em Deus é sabedoria. Depender de Deus é expressar a nossa sabedoria. Viver com Deus, viver para Deus, é expressar a nossa confiança e a nossa sabedoria no Senhor. Somente em Deus nosso trabalho ganha valor. Toda a bênção, todo o sucesso e tudo que alcançamos vem de Deus. É Deus quem dá força, dá sabedoria, alegria para as nossas vidas. Sem Deus não somos nada. Ensina-nos a contar os nossos dias. Isso serve para ganharmos sabedoria. É um pedido para sabermos como viver melhor e termos noção da nossa posição diante do Criador. Sem Deus, a vida fica sem sentido. É Deus quem dá vida às nossas ações e consolida nosso trabalho e abre todas as portas. Quando nos dedicamos a Deus e confiamos nele todos os nossos dias aqui na terra, como o irmão Jeová dá testemunho disso, expressa isso, Deus consolida as nossas ações e todo o nosso trabalho se transforma em bênçãos. O Jeová está expressando hoje que todos os dias da sua vida, 97 anos e mais muitos outros anos que ele vai viver, e quem sabe ele vai chegar lá no 120 como Moisés, ele vai caminhar, vai continuar caminhando
na dependência do Senhor. É isso que Deus quer, é isso que Deus espera de cada um de nós. Louvado seja o Senhor Deus, que está permitindo que realizemos esse culto de gratidão a Deus pelos 97 anos do nosso querido irmão Jeová. Toda a honra e toda a glória para o Senhor. Quarteto União, vamos adorar o Senhor.